cá hoje, no nosso 10º e último episódio, pelo menos para já, do nosso podcast À Volta da Fogueira. Antes de começarmos, como normalmente começamos com a nossa apresentação, queremos reparar que temos algumas pessoas que não são escuteiras cá e, portanto, queríamos também explicar o nome do podcast e o porquê de estarmos neste ambiente que para nós é casa. Portanto, é à volta da fogueira que os escuteiros têm os melhores momentos normalmente de campo. Seja as conversas mais divertidas, seja as conversas mais sérias, seja momentos de muita animação, normalmente é sempre o ponto alto. Às vezes é feito o fogo conselho, ou na última noite de campo, quando é possível, ou simplesmente momentos depois de uma grande caminhada, grandes atividades que nos marcam o nosso crescimento. E, portanto, nós achámos que era o nome mais apropriado para ter conversas que queremos que sejam falados, tópicos que queremos que cheguem aos jovens, que fosse à volta da fogueira. E, portanto, é esta a razão do nome e espero que gostem do nosso episódio. Obrigada. Então, Moinhos de Vento, e amigos e família e colegas e etc. Sejam então bem-vindos ao 10º episódio do podcast À Volta da Fogueira. Hoje temos aqui um convidado muito especial, que é o chefe João Armando Gonçalves. Boa noite e muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui connosco. E para começar, já agora, estava-me a esquecer, isto parece que é o último, isto parece que acaba por... Mas isto agora com a dinâmica do micro único vai ser difícil, não é? Então eu sou o Diogo. E eu sou a Inês. E estamos no podcast À Volta da Fogueira. Agora sim, palmas, se faz favor. Isto hoje... Isto é uma desgraça porque, efetivamente, a gente já tem muita prática, não é? Exatamente. Mas aumentaram o budget, já viram que está multimilionário, face ao pedaço de papel que nós tínhamos lá em cima, mas sem desprimor da garagem, não da vizinha, mas dos pais da Joana. Mas, de resto, como eu estava a dizer, chefe, muito bem-vindo. Nós temos uma dinâmica inicial para os nossos convidados. Alguns que estão aqui já foram nossos convidados, já conhecem, mas não há que ter medo, é a dinâmica do baú, está bem? A dinâmica do baú consiste em retirar alguns pedaços, neste caso vão ser 3, de papel, que vão constar dentro desse baú de madeira, que não é da época medieval, mas parece, e irá contar, a partir do que aparecer aí, vai-se apresentar ao público. E antes disto? Sim, antes. Tem que ler... E depois dá aso à sua imaginação e experiência escutista de uma boa dinâmica, do aprender fazendo, e vai-se apresentar. Depois de ler isto? Exatamente. Medo. Isto era bom que eu conseguisse ler. Vocês normalmente têm pessoas jovens a conseguir ler isto. Nós podemos ajudar também. Então, e leia o que é que está aqui? Sim. Aprendi com o escutismo. Aprendi com o escutismo montanha de coisas. Eu diria que aprendi com o escutismo que no fundo, independentemente de como nós vivamos no planeta, nós, enquanto seres humanos, somos mesmo todos iguais. Pode parecer um bocado esquisito, mas aquilo que eu fui fazendo ao longo da minha vida escutista, não importa nada de cor é que somos, de que religião é que somos, e somos homens e mulheres, importa por um lado, por outro lado não importa. E onde quer que a gente viva, há coisas muito fundamentais daquilo que é o nosso ser humano, o nosso perfil humano, que se encontra em todos os sítios. E esta, se calhar, foi uma das grandes aprendizagens que eu tive, nomeadamente nos últimos 20 anos. Muito bem, sendo que há uma grande aprendizagem no meio disso, e podemos dar a conhecer que foi presidente do comitê da OSME, correto? E o primeiro português a sê-lo, e que tanto nos honrou aqui no CNE e também na Federação Escutista Portuguesa, o que advém essa visão internacional. Já lá vamos dissecar isso mais à frente. Agora o próximo. A minha maior memória enquanto escuteiro foi... Escuteiro ou pode ser dirigente? O que quiseres. Mais ou menos em 2003 eu fui diretor do primeiro Roverway cá em Portugal, portanto, para quem não é escuteiro,
um acampamento europeu para jovens adultos, 16, 22 mais ou menos, e depois de anos a preparar aquilo e da intensidade do evento propriamente dito, na última noite estava a acontecer a cerimónia de encerramento, a festa de encerramento, melhor dizendo, e eu estava mais ou menos no fundo de onde estavam as pessoas, como eu gosto de estar mais ou menos na retaguarda, mais ou menos discreto, mas há um participante que vem assim ao pé de mim, olha assim para mim e disse: "Tu eras o diretor do Roverway, não és?" E eu: "Sou." Ele disse: "Olha, só te queria agradecer por estes dias que nós vivemos, porque foi a experiência que mudou a minha vida." Pronto, e este foi certamente um dos momentos marcantes da minha vida escutista. Muito bem. E que foi cá em Portugal, esse Roverway? Sim, o primeiro de todos, sim. Muito bem. E agora por último? Próximo. Um fun fact sobre mim. Um fun fact sobre mim. Talvez uma coisa que não é muito frequente, que eu até aos 10 anos de idade vivi em 3 países diferentes da África. Antes de assentar a Reis aqui no continente, o meu pai era militar e, portanto, andava com ele em vários sítios e, portanto, em 3 países da África, a antiga África portuguesa, vivi com ele e acho que ficou até hoje um bocadinho esta alma africana que eu acho que tenho e que algumas pessoas dizem que eu tenho. Portanto, se calhar um fun fact. Partilhei isso contigo, não é? É verdade. É? A família é de Angola, portanto... Então, pronto. Passei no teste ou não? Sim, aliás, nota máxima. não é a nós que tenho que perguntar. Normalmente isto é para a Câmara, não é? Exato. A Câmara está ali, e está ali, e está ali, mas isto hoje é um upgrade gigante. Tenho que perguntar às pessoas que cá estão. Passou no teste ou não? E, portanto, depois destas apresentações, vamos começar então pelos nossos 3 tópicos e começar pelo primeiro. O chefe já mencionou o Roverway, que lá está, foi uma das maiores pegadas que o chefe deixou em Portugal e especificamente no escotismo. E também no cenáculo, não é? O cenáculo também começou com as suas pegadas. E nós também queríamos perceber qual é a sua visão no envolvimento jovem atualmente no movimento, ou seja, também desde a altura em que começou a dar os passos para que os jovens tivessem uma voz e formassem a sua posição, até aos dias de hoje. O que é que acham? Bem, eu antes de responder queria só pedir desculpa pelo atraso em ter chegado, mas a viagem de Coimbra para aqui foi enganado pelo GPS, portanto não confiemos sempre na tecnologia, a tecnologia é boa, mas nem sempre, portanto peço muita desculpa por me ter atrasado. E agradecer naturalmente o convite por estar aqui nesta sessão. Já vi que começaram com o escuteiro marítimo e terminam com o escuteiro marítimo, portanto é um bom fecho de ciclo. Ora bem, basicamente só para situar um bocadinho porque é que esta coisa do cenáculo, o Fórum Nacional de Caminheiros, como é que nasce há mais de 20 anos atrás. O que acontecia que eu na altura era responsável nacional dos caminheiros, na Junta Central, e a nível internacional havia um movimento no sentido, as conferências mundiais tinham sido aprovadas resoluções, etc., no sentido de aproximar os jovens mais dos locais de tomada de decisão. E quando estava nessa posição, basicamente a minha equipa, a ideia foi exatamente essa, assim, se está a acontecer no escotismo a nível global, vamos ver como é que a gente consegue adaptar isto aqui. E, portanto, a ideia na altura de fazer uma experiência, que eu gosto sempre de dizer que isto foi uma experiência, né, começou com, acho que eram 20 pessoas, que nós conseguimos reunir em Aveiro em 2000 acho eu, e que hoje movimenta milhares de caminheiros todos os anos. Foi mesmo uma experiência, portanto a ideia era, isto é um espaço, está aqui para os caminheiros usarem como quiserem. Nesta perspectiva de dar oportunidades, dar ambientes que permitissem que dentro dos escoteiros os jovens adultos tivessem essa possibilidade de se expressar, de partilhar, de discutir, enfim, conforme eles quisessem. E sempre dissemos que era aquilo que os caminheiros quisessem.
E, portanto, a presença do dirigente na altura sempre a víamos como acho que existe ainda hoje, como um observador, ou seja, alguém que está ali, um recurso que está ali à mão e que pode ser usado em função das necessidades. E na altura aquilo parecia importante porque o movimento, quer a nível, principalmente a nível global, havia muito esta ideia de que era governado, as tomadas de decisões eram feitas pelas pessoas um pouco mais velhas e aqueles que são os verdadeiros protagonistas do processo educativo, desta aventura que é ser escoteiro, estavam arredadas, digamos assim, e nomeadamente os jovens adultos estavam arredadas desses círculos de tomada de decisão. Isto é tanto mais importante, como eu costumo dizer, há uma espécie, tem havido uma espécie de paradoxo nos escoteiros e no CNE em particular, que é as grandes tomadas de decisão, até há pouco tempo, eram tomadas apenas pelos dirigentes, para aqueles que são os chamados os adultos, embora na vida civil os jovens pudessem assumir várias responsabilidades a partir dos 18 anos, vão votar, vão tirar a carta, vão fazer várias coisas, não é? E, portanto, a certa altura nós parecia que não reconhecíamos esse estado de maturidade que oficialmente é reconhecido noutras esferas. Há até uma coisa que parece quase uma anedota, mas aqui há um tempo havia um dirigente aqui da região de Lisboa que me dizia, o não sei quantos, não sei o nome dele, que é caminheiro, não pode, na altura, não podia votar nos Conselhos Nacionais, tinha 21 ou 22 anos, porque acham que ele não tem ainda maturidade para tal, mas é comandante de esquadrão de uns aviões, porque ele era aviador e, portanto, era comandante de um esquadrão da Força Aérea. E, de facto, aquilo bateu-me nesta coisa de dizer porque é que nós não não alinhamos isto. O caminho que foi feito até agora, acho que a situação hoje é diferente, mas não deixa de ser necessário, por um lado, a presença dos mais novos nesses círculos de tomada de decisão, por um lado, mas também hoje devo dizer que 20 anos passados, e acho lá, ainda bem que a gente aprende com o tempo, eu acho que hoje a gente ia começar a falar numa espécie num termo que eu gosto muito, que é uma aliança intergeracional. Porque eu não acredito hoje em dia que se uma organização que esteja completamente entregue aos jovens de 18 aos 22 anos, por exemplo, ou outra qualquer. E, portanto, eu acho que devíamos valorizar muito este tipo de aliança intergeracional, deste diálogo, desta co-construção das coisas, que pudesse aliar as características das pessoas que viveram menos tempo, que não quer dizer que não tenham vivido muitas coisas e de forma muito intensa, mas que viveram menos tempo, aliar isso com aqueles que viveram mais tempo e que viveram outras coisas também. E eu digo isto porque o que a experiência me diz, e de muitas associações, até da organização a nível mundial, é que se começa a verificar que há lacunas, debilidades em que alguma experiência podia ser útil. Deixe-me dar um exemplo muito recente, não sei se alguém está a pensar em ir ao Roverway na Noruega agora em agosto. Não? Ainda bem, que assim não os vou assustar. Mas basicamente, contava-me há pouco tempo que a organização, a equipa que está a organizar o Roverway na Noruega, agora em agosto, é uma equipa toda muito, muito, muito jovem, porque é a experiência deles na Noruega, os dirigentes são muito jovens, não há cá, em muitas associações não há ginjas como eu, nem pouco mais ou menos. E, portanto, é tudo muito mais... Mas ali o que acontece, eu estava a falar com um membro do Bureau Mundial, do Bureau Europeu, que está a apoiar a organização, e que ele me dizia, estou a ficar louco com aquelas pessoas, porque a gente começa a pôr um bocadinho de pressão, eu dizia, não, agora vou de férias, isso é muita pressão e tal. Pode não ser só uma questão de idade, pode ser uma questão também de cultura, não é? Mas o que é verdade é que a certa altura, se calhar era preciso alguma ancoragem, digamos assim, algumas pessoas que pudessem dizer, calma, mas há aqui estamos aqui na véspera de um evento muito grande, há aqui umas emergências que é preciso. E, portanto, isto para dizer que eu acho que havia vantagem, por vários motivos, havia vantagem neste tipo de aliança, até por um outro fator, já agora, que é, com este envelhecimento da população que nós experimentamos, nomeadamente na Europa e em Portugal, obviamente, sendo um dos piores do mundo desse ponto de vista, nós temos cada vez mais gerações a viver umas ao pé das outras. E, portanto, seja no trabalho, seja nos escoteiros, seja onde for, nós temos que nos começar a habituar de que no mesmo espaço, na mesma bolha,
vão viver pessoas com experiências diferentes e com percursos diferentes. E, portanto, esta coexistência entre as várias gerações parece-me que é uma coisa que é incontornável. Portanto, eu acho que não cabe na cabeça de ninguém que a certa altura a gente diga, pronto, agora isto só vale até aos 30, ou se for jovem agricultor até aos 45, e os outros todos a partir daí já não contam. Portanto, há aqui uma espécie de um equilíbrio que é preciso encontrar, e que é preciso educar, de bom ponto de vista, sempre todos educados nesse sentido, quer os mais novos, para saberem como é que aturam os mais velhos, mas também como é que os mais velhos sabem que têm que dar um passo atrás e que há coisas que, deixa fazer, não é comigo. Já agora só mais um episódio, mais uma vez no Roverway, que foi na Holanda aqui em 2016, a estrutura era uma coisa interessante porque a equipa principal era jovens, mas depois tinha uma espécie de segundo círculo à volta, que eram pessoas mais velhas que estavam ali tipo o recurso e, portanto, estavam, digamos, a aquecer as costas daqueles que, não é? Pronto. E, portanto, isto para dizer, há caminho, mas eu acho que nós devíamos caminhar um bocadinho para esta aliança entre as gerações, que me parece que até do ponto de vista da sustentabilidade social, da cola que nos liga uns aos outros enquanto comunidades, eu acho que nós devíamos cada vez mais cuidar disto. E eu tenho uma pergunta especificamente sobre essa questão do envolvimento jovem. Portanto, o CNE tem dado passos para a integração até dos próprios caminheiros e, portanto, no próprio Conselho Nacional, da qual o chefe João é presidente. Portanto, como é que envisiona essa participação da quarta, desta malta jovem que agora pode não só falar, mas também decidir, e não sei se é algo transversal noutras zonas do país, mas sente-se muito que existe às vezes até em concelhos inferiores, portanto regionais, de núcleo, às vezes até de próprios agrupamentos, depende da sua própria realidade, uma falta de participação desses possíveis decisores. O que é que se pode fazer para justamente ajudar nessa bolha intergeracional que o chefe já falou? Isso é um grande desafio. Primeiro, como é que eu vejo? Vejo bem, as experiências que nós temos tido desde há 1 ano e tal, 2 anos, quando começaram os caminhões a aparecer nos Conselhos Nacionais, é uma experiência bestial, não vou dizer que são melhores, é assim, eu gosto que eles sejam iguais aos outros, ou seja, participam uns e outros não participam, da mesma maneira que os mais velhos, uns participam e outros não participam. E, portanto, acho que é o maior elogio que eu posso fazer à participação, é quando há este tipo de igualdade. E, portanto, o que tem acontecido é participação de qualidade e de, digamos, enfim, as pessoas vão lá, expressam aquilo que são as suas opiniões, com qualidade, enfim, como os outros, e, portanto, vejo com total normalidade que isso está a acontecer, e eu acho, se calhar, a primeira vez, talvez os caminhões tenham estado assim um bocadinho a medo, mas acho que aos poucos vão ganhando esse tipo de confiança e já perceberam que aquilo também é a casa deles, o Conselho Nacional também é a casa deles. E como tal, eu acho que estão cada vez mais à vontade em ir lá à frente, sair do lugar, vir ao microfone e dizer, olha, eu acho assim, eu acho assado, pronto. Portanto, desse ponto de vista, perfeitamente natural, e eu acho que isto vai aumentar. Agora, o desafio que estás a dizer é mais difícil, que é como é que nós fazemos, nomeadamente nos conselhos de nível núcleo ou de regional, para haver mais participação. Há aqui 2 aspectos. Primeiro, é que eu acho que nós temos que adequar essas ocasiões de tomada de decisão, temos que adequar os métodos e o que é que são também a esse público. Porque o que acontece é que se eu continuar a ter essas ocasiões de tomada de decisão com umas coisas super chatas, super, não é, que tipo vai lá e estão sempre os mesmos a falar e é evidente que esses métodos não são se calhar aqueles que o pessoal mais novo gosta de estar, portanto vai lá uma vez para experimentar e se calhar não volta lá mais. Portanto, é preciso de alguma maneira adequar e ter ocasiões dentro do próprio Conselho que façam que aquilo seja atrativo. Isso é dos livros do envolvimento dos jovens. Eu além de ser um defensor do envolvimento dos jovens nos escuteiros, academicamente também investiguei sobre isso, e é daquelas coisas, a gente não pode atrair, aliás o BP dizia isso, não é? Se a gente quer pescar, a gente não vai dar ao peixe aquilo que a gente gosta de comer, a gente vai dar aquilo que ele gosta de comer. E portanto aqui é a mesma conversa, se a gente quer atrair a gente mais nova, tem que dar uma maneira, as ocasiões que nós criamos têm que estar de uma maneira adequadas a isso. Agora, isto não quer dizer que,
ao dizer isto pode parecer, pronto, a culpa é só nossa, coitadinhos dos caminhoneiros, os jovens até vinham, cheios de vontade, mas depois chegam ali. Não é bem assim. Eu, além de escuteiro, também sou professor no ensino superior e conheço os alunos que chegam agora à faculdade. E, portanto, não são todos, assim, um exemplo de entusiasmo e de procura e de coisa. Lamento dizer, eu sei que isto pode parecer muito chato dizer, mas é assim. E, portanto, isto para dizer que, às vezes, são as próprias pessoas que não lhes apetece. Da mesma maneira que não apetece aos outros, os mais velhos. Atenção, às vezes vai dizer, não, mas os mais velhos vão sempre. É mentira. Não é mentira, não é verdade. A gente todos, depois de cada conselho, fazemos uma estatística de quantos é que era suposto estarem e estão e tal, por região e etc. E, portanto, os outros também faltam. Os mais velhos também faltam. E, portanto, aqui, isto para dizer que é preciso um esforço adicional, além de adequar os espaços para chamarem os mais jovens, também é preciso ver com ele, não é garantido, só pela adaptação a gente consiga. Algumas regiões e núcleos fazem enfim, algumas manobras, tipo na véspera do Conselho Regional, fazem uma atividade de caminhoneiros no dia anterior e assim os caminhoneiros ficam de um dia para o outro e na outra manhã já estão no Conselho e tal, pronto. Ou seja, há aqui formas de juntar, que também é uma coisa que é importante, não é? Que é, a certa altura, não massacrar as pessoas com agora venham participar nisto, agora venham participar naquilo, agora venham participar no outro. Portanto, se nós formos espertos no sentido de combinar várias ocasiões, pode ser que a clientela aumente. Agora, se calhar uma coisa que podia ser interessante para responder à pergunta do Diogo era perguntar aos caminhoneiros o que é que vos faria vir a um círculo de tomada de decisão, a um conselho de núcleo, a um conselho regional, o que é que vocês gostariam de ver? Que é aquilo que o velhote dizia, não é? Então, perguntava ao rapaz. Aqui presentes podem chegar. Estou a brincar. Oh, já estava tudo com medo. Já estava tudo a assobiar para o lado. A carinha. Joana, não? Não, pois. A Bia também escondeu-se logo. Portanto, mas sim, tem razão e é efetivamente uma questão que temos que trabalhar, pensar, repensar, para poder aplicar e poder contar com a sabedoria de todos, não é? Agora, Inês, não sei se queres introduzir este tema. É-me indiferente. Vais introduzir. Então, dá cá. Estás a falar pouco, tu. Ou se calhar tu estás a falar muito, mas pronto. Então, também pode ser, também pode ser. Estou a brincar. Sim, é verdade. E, portanto, depois passando agora pelo envolvimento jovem, queríamos perguntar e também ouvir a sua partilha em relação à sua experiência como Presidente do Comitê. Obviamente, como o Diogo já disse, foi um momento que marcou-nos a todos, não é? Eu lembro de ser exploradora e saber dessa notícia e o orgulho de ter um chefe português no cargo. Como foi a experiência e o que é que mudou na sua perspectiva do escotismo, no dirigente que agora é, neste caso, num cargo nacional, o que é que impactou, o que é que ficou? Bem, primeiro explicar que o chegar a esse lugar, primeiro dizer que o Comitê Mundial é uma espécie de conselho de administração, digamos assim, do movimento ao nível global. Para quem não está, para quem não sabe, o movimento tem mais ou menos 57 milhões de membros, 175 organizações nacionais e, portanto, este conselho de administração é quem, de alguma maneira, que é composto por voluntários apenas, é quem gera, quem toma as grandes decisões do movimento à escala global. E depois, além, já agora, só uma nota, além da estrutura voluntária, depois existe uma estrutura profissional, que nesta altura são mais ou menos 140 pessoas espalhadas por 5 escritórios no mundo inteiro, 5 escritórios, que depois asseguram o trabalho do dia-a-dia. Portanto, esse Conselho de Administração o que faz é tomar as grandes decisões e depois alguém implementa. Pronto. E esse lugar foi de Presidente do Conselho de Administração, digamos assim, são 12 pessoas e eleitas pelas associações. Portanto, só para terem uma ideia, para quem não está mais informado, daqui a 40 dias, vai acontecer a Conferência Mundial no Cairo, no Egito, vão eleger 12 pessoas, que é o Conselho de Administração, e dentro dessas 12 pessoas, elege-se a pessoa que vai ser o Presidente, e os 2 Vice-Presidentes, está bem? Portanto, o esquema é mais ou menos este. E os candidatos são candidatos apresentados por cada país. Desta vez já havia 26 candidatos para 12 lugares.
como é que chego aqui? Bem, não foi assim de repente, foi um percurso que começou mais ou menos por acaso. Às vezes as pessoas perguntam-me se estava programado, se eu desde pequenino tinha um plano para... e obviamente que não. E o que acontece é que, olha, precisamente na sequência daquele evento que eu dizia há bocado do Roverway 2013 em Portugal, começou basicamente aí esta minha exposição ao lado internacional do escotismo, naquele caso ao lado europeu. Tanto que no final dessa atividade, o secretário internacional do CNE na altura me perguntou: olha lá, já pensaste em ser membro do Comitê Europeu? Eu, não, nunca pensei, mas se calhar posso pensar. E pronto, e como aquilo me tinha dado alguma visibilidade, candidatei-me e fui eleito. E servi no Comitê Europeu durante 6 anos. E depois, quando acabou, que tem uma limitação de mandatos, as pessoas começaram a perguntar: epá, isto agora era fixe, era tu candidataste ao Comitê Mundial. E eu, está bem, sou um bocado fácil, como já perceberam. Pronto, porquê? Porque eu na altura já conhecia as pessoas, conhecia os circuitos. Isto é uma coisa que é muito importante. Às vezes as pessoas dizem: devíamos ter mais jovens em lugares elegíveis aqui e ali. É verdade, mas se nós estamos à espera de plantar um jovem assim, olha, agora vais ser candidato ao Comitê Mundial, esqueçam, isso não vai acontecer, porque as pessoas não sabem o que é, nunca gravitaram à volta daquelas coisas e, portanto, por isso é que é importante termos os jovens nesses grupos de trabalho, como voluntários aqui, ali, ou seja, para aos poucos aquilo, quase por osmose, as pessoas perceberem quem são as pessoas, quais são os circuitos, etc. E, portanto, não é uma coisa artificial, mas é uma coisa que naturalmente as pessoas sentem a confiança suficiente para dizer: ok, eu acho que sou capaz de fazer isto. E, portanto, naquele caso foi exatamente a mesma coisa. Quando apareceu a primeira oportunidade, quando, mais uma vez, o CNE me perguntou: epá, agora se calhar podíamos pensar em ser membros do Comitê Mundial. E eu disse: está bem, vamos lá então a isso. Então fui eleito a primeira vez por 3 anos, depois na segunda vez voltei-me a recandidatar, ou melhor, recandidatei-me e voltei a ser eleito. Então nessa segunda vez é que os meus pares me elegeram como presidente. O que é que isso mudou da minha vida, da minha visão do escotismo? Um bocadinho aquilo que eu já tinha dito há bocadinho, não é? Que é o fascínio total por esta ideia de que nós somos todos vizinhos aqui nesta bola que está pendurada, sabe Deus porquê, não é? Aqui neste universo muito grande. E, portanto, estes 8 bilhões de pessoas que existem, somos todos... eu sei que isto é uma coisa que costuma dizer, não é? Somos todos irmãos neste sentido. Calhamos aqui. Com uma sorte brutal, temos este dom que nos foi dado estarmos aqui. E, portanto, aquilo que fez para mim foi, de alguma maneira, encolher o mundo, neste sentido que, pronto, eu acho que é tudo assim muito perto, ou que as pessoas são todas vizinhas umas das outras e tal. E depois do movimento, deu-me uma perspectiva de movimento muito maior e entendimento que há associações no mundo, em outras latitudes, que têm prioridades e têm formas de fazer escotismo bastante diferentes daquelas que nós temos aqui. Eu costumo dizer que nós podemos dar ao luxo, entre aspas, de fazer jogos e estamos aqui sempre preocupados com o lado educativo da coisa, os objetivos educativos, aquela coisa e tal. O lado que aparentemente é mais lúdico, nós que somos adultos e dirigentes sabemos que o lúdico é só uma máscara, não é? É só o que está na superfície, o que está por baixo é outra coisa. Mas em muitas outras latitudes o escotismo tem um papel de transformar a vida das pessoas amanhã. Quando o escotismo dá aos jovens, em alguns países da África, por exemplo, skills de plantar uma horta. Eu sei que isto pode parecer muito ridículo dizer: mas isso não é bem uma atividade escotista. É mesmo uma atividade escotista. Porque amanhã os miúdos vão plantar a horta e vão agarrar na alface, ou não sei se há alface em África, mas vão agarrar naquilo e vão vender, e vão levar para casa, e vão não sei o quê. E, portanto, estamos a treinar pessoas para serem felizes naquele contexto em particular. Ou muitas vezes há um projeto nas Filipinas e em alguns países da África chamado Bilhete para a Vida, Ticket to Life, que leva escotismo a crianças de rua, não é?
em que basicamente, só para terem uma ideia, há uma sede onde os uniformes são todos pendurados durante a semana e os miúdos vêm ao sábado, ao dia da reunião, vestem o seu uniforme, fazem as atividades, aquelas mais tradicionais que a gente conhece, e chegam ao fim do dia e vão-se embora. E esse programa, por exemplo, há testemunhos disso, se quiserem procurar na internet, há testemunhos de miúdos e miúdas a dizerem, eu achava que não podia ser mais nada, mas se calhar até gostava de ser enfermeira, ou gostava de ser professora, ou seja, dá horizontes às pessoas. E, portanto, há muitos sítios do mundo, e foi se calhar uma das descobertas maiores, esta coisa de dizer que o escotismo pode ser vivido de maneiras muito diferentes, em contextos muito diferentes, e tem esta capacidade de adaptação extraordinária, consoante o contexto social, económico, etc., o escotismo responde já há mais de 100 anos, não é? Portanto, isto deve ser uma coisa mesmo muito boa. Não somos os melhores do mundo, mas fazemos coisas boas. Às vezes não sabemos vender, não sabemos mostrar o que é que fazemos, mas fazemos coisas boas. E, portanto, eu acho que esse foi, se calhar, o grande fascínio de estar com escuteiros de muitos sítios do mundo e perceber o impacto e a importância que um movimento como este tem, é mesmo transformador da vida das pessoas, não é? Para nós, se calhar, é uma transformação a longo prazo, a médio e a longo prazo, porque estamos a falar de educação e, portanto, estamos à espera das coisas que vão aparecendo ao longo da vida, porque nos formam o caráter, etc. Mas noutros sítios é uma coisa muito imediata, é muito transformar as pessoas e as comunidades, ou seja, as comunidades beneficiam de ter ali os escuteiros. E pouco importa se tem um uniforme muito brilhante, muito engomado, para muitos sítios isso não importa, honestamente. Importa é que as pessoas fazem e que as pessoas aprendem. E, portanto, isso se calhar terá sido a aprendizagem maior. E esta família, hoje, eu costumo dizer que eu acho que hoje tenho mais amigos espalhados pelo mundo inteiro do que se calhar tenho em Portugal. Se calhar também sou um bocado bicho de mato, mas pronto, mas é verdade, porque a certa altura não importa de onde é que... Quando eu era presidente, a minha vice-presidente, uma das vice-presidentes era do Ghana, o outro vice-presidente era dos Estados Unidos. Não me importava nada. E muito rapidamente, qual o maior desafio? Desse tempo? Sim. Uma coisa que se calhar não tem... Na altura em que eu cheguei a presidente, havia uma grande tensão entre Europa e Ásia, como existe hoje em dia na política, mas havia ali os asiáticos achavam que estavam muito mal representados, apesar de ser o sítio onde há mais escuteiros no mundo, e que achavam que os europeus tinham mania que eram mandões e que com o nariz empinado e que eles é que mandavam. E, portanto, havia ali uma espécie de tensão, porque é que o escritório mundial principal antigamente era em Genebra, porque é que havia de ser o escritório ali, porque é que, entretanto, o escritório mudou para Kuala Lumpur, para a Malásia, e, portanto, o grande desafio nessa altura, além do desafio de me lembrar da primeira vez que estive sentado com todo o comitê à volta, que eram 20 pessoas, porque estavam os presidentes de cada região, e eu olhar para aquelas pessoas todas e pensar, o que é que eu vou fazer aqui? Help! Estava mesmo. Além disso, o desafio era pacificar isto, era dizer, trazer as pessoas à volta da mesa e pôr as pessoas a falar umas com as outras, independentemente de serem asiáticas, ou serem europeias, ou serem americanas, e eu acho que na altura, uma das palavras que eu apresentei como fazendo parte das minhas intenções quando me candidatei, era a unidade do movimento. E na altura aquilo estava mesmo muito agreste, desse ponto de vista. Havia ali uma tensão muito, muito, muito grande. E eu acho que depois deste tempo, acho que foi possível ultrapassar isso. Pusemos as pessoas a falar umas com as outras, a estabelecer relações umas com as outras, que era importante. E hoje em dia o ambiente é muito diferente. Obviamente não foi só eu que fiz isso, mas foi um desafio muito grande, porque eu lembro-me de descer, quando fui eleito, fui ao palco, agradecer e tal. Quando cheguei à mesa, na conferência que foi no Azerbaijão, cheguei à mesa, tinha uns envelopes de várias associações da Ásia, já com reivindicações do que é que queriam. Queremos mais isto, queremos mais aquilo, não queremos pagar cotas, não queremos não sei o quê e tal. E, portanto, eu nem deu para sentar o rabo na cadeira, não é? Foi mesmo assim uma cena. Portanto, isso foi um desafio mesmo muito grande, mas pronto, mas depois a coisa correu bem. Eu sei que isto não é uma coisa muito simpática, mas foi um desafio mesmo grande. Isto agora estava-me a surgir na cabeça, que é, sabem que isto às vezes vem-me à cabeça assim uma coisa mais parva, não é? O chefe já tem essa experiência
de lidar com multiculturalidade e com essas tensões. Tendo em conta o mundo de hoje, não lhe interessava, e já foram várias vezes ter consigo, a ver se interessava ir para o Burro Mundial, o Europeu, Secretário-Geral da ONU, já que a sua experiência não... Agora dava jeito. Agora dava muito jeito. Se quiser, veja lá, o Terres vai sair de lá daqui a nada. Não, acho que não. Mas posso dizer-te uma coisa, eu não sei se isto vai para o ar quando? Há de sair, vai para o ar, ele vai para o ar. Mas posso dizer, não é em primeira mão, mas e não é exatamente já segredo, mas é verdade que a partir de setembro vou trabalhar para a Malásia para desempenhar funções na estrutura profissional, neste caso, como, não tem tradução em português, mas Chief Education Officer, portanto, o responsável pela parte educativa do... Portanto, é verdade, para as Nações Unidas não, mas é verdade que me vou deslocar para outras paradas. Graças a Deus, não é? Pronto. Agora, como último tema da noite, antes de avançarmos aqui para as perguntas do público, portanto, também dando aqui aso já, isto parece que é, vou fazer o seu papel lá na mesa, não é? Portanto, abrir o período de inscrições para... Vão pensando, está bem, esta é uma oportunidade única, principalmente caminheiros que estão aqui à frente, ou a exploradora também, a mãe também pode fazer, mas pronto, é mais para a exploradora, efetivamente pensarem em perguntas para fazer aqui ao chefe João, é uma oportunidade única que temos aqui hoje e uma das propostas de valor do dia de hoje também. Portanto, mas antes disso, sustentabilidade é também o tema do podcast, não fôssemos nós o Departamento do Ambiente e Sustentabilidade do Núcleo, não é? Mas, efetivamente, como é que vê a abordagem deste tema, o desenvolvimento da sustentabilidade como um todo, não só pegando aqui a brasa à sua experiência, que é ao movimento global, mas também aplicado no CNE depois? E outra coisa que posso dizer que ainda é mais ligado com isso, eu há bocado estava a dizer que era professor, e eu sou professor precisamente nas áreas da sustentabilidade urbana. Vamos aqui dar uma aula. Sim, não. Mas sim, a sustentabilidade não é um tema que me seja desconhecido. Vamos ver, em primeiro lugar, há uma coisa que eu gostava de dizer, que gosto de dizer sempre, digo aos meus alunos também. Eu sei que nós ligamos sempre a sustentabilidade ao ambiente, e é aquela coisa que quando ouvimos falar a palavra, pimba, sai logo, não é? Mas eu gosto que, eu digo sempre, não esqueçamos as outras duas dimensões importantes da sustentabilidade, porque está tudo muito relacionado, não é? Quando nós falamos da dimensão social e da dimensão económica, não é? Como sabem, são os três pilares importantes da sustentabilidade, e estas coisas vão em conjunto. E eu conto sempre aos meus alunos uma história, se eu estiver a falar muito, vocês... Esteja à vontade, pois hoje temos tempo de antena, é até o padre já não cá está, mas era até o padre nos mandar embora. Pronto. Exatamente, não. Desta vez, a não ser que o irmão da Joana apareça aí à luz. De mota na garagem. Estava a dizer que eu costumo contar esta história aos meus alunos para explicar esta inter-relação, que há uns anos estive num país asiático e estava a fazer uma caminhada lá uns montes com um guia, e a essa altura começa a ver as árvores que eram basicamente o tronco e tinha só um bocadinho de folhas lá em cima, uma espécie de espanador, estão a ver? Um espanador, mas montes delas. Eu achei aquilo muito esquisito, e eram árvores, não eram, ou seja, percebia-se que havia ramos que faltavam ali. E eu olhei para aquilo e achei bastante estranho, e perguntei à pessoa que ia connosco, olha, as árvores estão assim, porquê? O que é que acontece aqui para que isto, enfim, para ter esta forma? Ele disse, não, o que acontece aqui é simples, é que as pessoas aqui à volta, as pessoas que vivem aqui nas aldeias, o que fazem é que vêm aqui às árvores tirar os ramos para levar para casa, porque é o único combustível que têm em casa. E, portanto, se querem cozinhar, se querem não sei o quê, é o único combustível que têm. E aquilo bateu-me, não é? Porque a gente olhava para as árvores e dizia assim, do ponto de vista ambiental, horrível e tal e coisa. Mas o que é verdade é que depois a gente pensa nas outras dimensões e, ok, isto é tudo muito engraçado porque eu tenho gás em casa, não é? Ou tenho eletricidade, ou seja o que for. Agora, para as pessoas que não têm, não é? E isto já me aconteceu noutro país também, numa região que estava em África, na Tanzânia, acho eu, que as pessoas dizem, o maior problema ambiental que nós temos aqui é as pessoas aqui à volta que vão aos arbustos e vão às árvores e tal, e tiram aquilo tudo porque é o combustível que têm. E, portanto, isto só para ilustrar esta ideia de que, sim, nós tratarmos do ambiente é super importante,
mas convém não desligar isto daquilo que são as outras necessidades que as pessoas têm e da economia, que as pessoas querem ganhar dinheiro e querem viver bem, e portanto isto é aqui um equilíbrio. Eu acho que sermos demasiado focados no aspecto ambiental, espero que não me leve a mal do departamento, pode ter e só para não esquecer nestas dimensões. Como é que, dito isto, e tentando então focar um bocadinho mais na parte ambiental, daquilo que eu vou acompanhando e não acompanho muito próximo, aquilo que me parece é que no CNE esse tipo de consciência subiu de forma exponencial mesmo, não é? E portanto é super engraçado e enche de orgulho ver muitas das atividades que a gente vai lendo e que eu vou lendo nas redes sociais ou na Forlida, ou seja o que for, nos projetos, nas pequenas coisas que fazem diferença. Eu ainda sou daqueles que acredita que um somatório de muitas pequenas coisas fazem diferença, não é? Eu acho que nós escuteiros todos acreditamos nisso um bocadinho. E ao nível mundial também. Com certeza, não sei se saberão, mas o movimento escotista é o maior parceiro da ONU em termos de movimento de juventude para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque não há nenhum movimento com esta dimensão que diga, sim senhor, nós queremos ajudar a atingir os objetivos. E portanto, se vocês procurarem Scouts for SDGs, há um site só sobre isso, há um projeto, uma iniciativa só relacionada com isso. A ideia é, os escoteiros à volta do mundo façam coisas. Podem ser pequeninas, outras são maiores, mas vamos lá ajudar a somar estas coisas todas. E portanto, o CNE, acho que daquilo que eu vou vendo, e como digo, não acompanho muito perto, tem feito esse trabalho de fazer coisas nas suas comunidades, que é onde é mais visível, onde às vezes cria muito impacto. As pessoas às vezes dizem, mas é uma coisa pequenina, não tem impacto nenhum. Não tem impacto no nível global, mas se calhar para a freguesia X, para a paróquia Y, se calhar tem. E portanto, eu acho que ao mesmo tempo que proporcionamos os tais espaços de educação aos jovens, se conseguimos ao mesmo tempo aliar isto com o tal poder transformativo dos escoteiros à volta, é 2 em 1, é tudo lucro, basicamente, não é? E portanto, se me perguntas como é que eu vejo, eu acho que evoluiu bastante com esta reserva de que não acompanho, mas acho que há uma consciência muito grande e que há uma simpatia muito grande também da parte dos escoteiros, dos jovens, pela causa, e portanto é das tais causas, lá está, que não me parece ser muito difícil de mobilizar as pessoas para. Eu acho que há aqui uma apetência, uma vontade de ajudar desse ponto de vista. Portanto, sim, acho que há aqui um caminho interessante para trabalhar ainda mais. É rápido. Nós temos aqui então a capacidade no CNE de pegar nesta juventude e de fazer acontecer realmente, não é? Sim. E fazer com que eles queiram fazer, ou seja, não é apenas, não é apenas eu, dirigente, ou tu que agora és dirigente, há pouco tempo que eu percebi, vi ali uns caminheiros, não é apenas dizer assim, não, agora vamos fazer uma coisa, agora vamos agarrar na miudagem e vai servir de mão de obra para uma coisa qualquer. O Ask the Boy, não é? Exatamente, é isso, é convencer de facto os miúdos, os jovens, etc., de que isto é mesmo importante e que eles digam, não, é uma coisa que eu quero fazer porque sinto que é a minha obrigação, né, de ajudar. Portanto, não é tanto, eu acho que temos de ter algum cuidado com isso, não é fazer dos escoteiros figurantes numa ação que até sai no jornal ou que não sei o quê, mas é fazê-los protagonistas mesmo que passa-se por trabalhar a montante, de eles perceberem porque é que é importante, de terem ideias, de darem as suas opiniões e por aí fora. É criar cultura disto, porque depois o resto vai saindo mais ou menos naturalmente. Mas sim, claramente, eu costumo dizer que um movimento com 57 milhões de pessoas são mais de 100 milhões de pares de mãos, não é? E portanto isso é muita mão para poder fazer coisas. E aqui em Portugal é a mesma conversa, não é? 70 mil escoteiros são muitas mãos. E portanto, sim, há aqui um potencial muito grande para fazer coisas e é preciso fazer. Podem parecer pequenas, mas eu acho que não é... Nunca, nada é demasiado pequeno para ser feito nestas coisas. Muito bem.
Agora, queres dinamizar tu a próxima? Queres? Vá, pronto, eu dou-te o micro, vá. Não quero, mas... Como dissemos, não é? Trazer agora as notas do público. E eu gostava de saber quem é que é o primeiro voluntário. Ok. Será que consigo ir comigo? Sim, cuidado é que a coluna vem para aqui. Ok, calma. Mas podes vir, João. Podes vir. Aqui. Podes ficar aqui mesmo. Por causa da coluna, ainda chia e a gente não quer que isto chie. E ele trouxe um bloco de notas. Sim, aqui é. Uma salva de palmas para o João. Atenção. Vem um bocadinho mais para cá, mas vamos tentar não... Mais para frente. Ok, pronto, Diogo, vai. Agora, Isto não não é tem para mim, agora é nacional. para ele. Tal como foi referido, um tópico bastante abordado hoje em dia sobre a sustentabilidade ambiental, social e económica é a parte dos ODS. Como é que, sendo jovens e sendo escuteiros, podemos levar para os nossos empregos o papel que o escotismo tem feito no cumprimento dos ODS a nível mundial? Contando a história, eu acho que hoje em dia uma das técnicas, entre aspas, mais eficazes é contar histórias e contar histórias personalizadas. Ou seja, a história do João, ou do Manel, ou da Maria, eu acho que é muito poderosa. E para saber histórias do mundo inteiro, como há bocado estava a dizer nesse site que eu dizia dos Scouts for SDGs, tem, não é só conceito, tem mesmo histórias de coisas que estão a acontecer no mundo inteiro, em muitos países, em que nos dá uma ideia da variedade extraordinária dos projetos que existem, quais são os ODS que cada um daqueles projetos bate, 3 ou 4 ou 5 ou 6, seja quantos forem, e portanto aí ficamos com uma noção do que é que andamos a fazer e o que é que andam a fazer as outras pessoas noutros sítios. E depois como é que nós levamos para os nossos empregos. É isso, é contar as histórias. Eu acho que ainda continua a ser, em alguns sítios pelo menos, há sempre aquela coisa, tu és escuteirinha e tal. A mim acontece, não é? Agora já se habituaram à ideia depois de tantos anos, mas pronto. Lá no instituto onde dou aulas era sempre, é escuteirinho e tal. E, portanto, às vezes a gente também, como somos umas pessoas bem educadas, guardamos as histórias para nós. Mas que temos que dizer mais, de facto. E dizer, não, mas olha que isto não é só uns tipos estranhos no meio do mato com meias e calções a fazer coisas esquisitas. Não... Há quem pense, eu sei. Mas lá está, temos que mostrar que fazemos coisas diferentes. O que é que realmente somos. Já não digo aqueles grandes conceitos educativos do que fazemos, porque isso as pessoas, se calhar, grande parte das vezes, nem sequer têm paciência para nos ouvir, a gente sabe, mas pronto. Mas contar estas histórias. Não, há um grupo de escuteiros, não sei onde, que fez isto assim, que foi responsável por isto assim, assado. Portanto, se nós estivermos ao corrente dessas histórias, temos material, dentro assim, para poder, numa conversa, não é preciso fazer uma campanha de divulgação, não é? Uma cena chata, é sair normal, nos nossos círculos, nos amigos, dizer assim, mas olha que há este problema assim, ou viste esta notícia, mas olha que sabes que os escuteiros no país, não sei quantos, fizeram isto assim. Portanto, é aos poucos lançar a semente para as pessoas entenderem que isto é como dizia um amigo meu há muitos anos, um assistente, dizia, isto do escutismo é uma brincadeira muito séria, não é? E, de facto, eu acho que isto é mesmo uma brincadeira séria. E é bom que as outras pessoas vão percebendo que isto é uma brincadeira séria, pronto. Mas lá está, temos que ser espertos a contar a história, não pode ser... E na linguagem que as pessoas percebam. Já agora deixa-me ter esta bucha. Vender a coisa. Exatamente. Eu digo sempre isto, e já agora vou evangelizar mais um bocadinho. É que quando nós contamos a nossa história, tem que ser de uma linguagem que as outras pessoas percebam. Às vezes eu vejo lá na Figueira, eu sou da Figueira, ou no Diário de Coimbra, não é? O arrobamento fez não sei o quê, ou entrevistaram um chefe de arrobamento, ou porreiro. Portanto, as pessoas têm uma exposição no jornal, ficam satisfeitas. Mas depois dizem, mas eu sou guia de não sei do quê, a minha patrulha fez não sei o quê. Eu ponho no lugar de uma pessoa que nunca ouviu falar de escotismo em lado nenhum, e digo assim, o que é que as pessoas estarão a pensar, esta coisa da patrulha, ou esta coisa do guia, ou esta coisa da expedição? As pessoas não entendem. Portanto, a gente tem que fazer aqui um esforço de tradução daquilo que é a nossa realidade para aquilo que é uma linguagem que as pessoas entendam, não é? Às vezes também pergunto a alguns caminheiros, o chefe acha que eu devia pôr no meu currículo, devia pôr que fui escoteiro? Claro que sim.
Agora, vê lá o que é que lá pões. Não vais dizer que fui guia de patrulha, não sei, podes dizer que fui líder de pequenos grupos e sei fazer projetos, e sei liderar, e sei não sei o quê e tal. Numa linguagem que o empregador, quando vai a ver o teu currículo, diga, isto tipo, afinal, sabe. Não é? Até pode ser que foi escoteiro, mas depois explicar estas coisas que aprendeu nos escoteiros. Porque às vezes dizer que foi escoteiro é uma vantagem, mas depois tem que explicar isto. Não pode dizer que foi guia e fui... Porque isso as pessoas não entendem, não é? Essa linguagem não entende. Portanto, fica aqui também já a dica, a gente tem que, para comunicar, tem que comunicar nos termos que o público consiga entender, e não na nossa própria linguagem. Não passa a mensagem. É verdade, é verdade. E já sabemos como atualizar os nossos CVs. Próxima pergunta. Tiago. Então vem lá. Este já foi escoteiro. Se calhar ainda pode voltar. É verdade, é verdade. Tens de chegar mais para a frente, homem, que é para aparecer. Vá. A minha pergunta tem a ver com um ponto que foi referido, na parte de chamar mais jovens para núcleos nacionais e regionais. É um ponto interessante e muito verdade, e concordo bastante, que é preciso cativar os jovens a estarem lá e dar-lhes razões para estarem. Mas eu, enquanto estive nos escoteiros, eu senti também o problema reverso, que foi, nós tínhamos interesse em estar lá, não havia interesse do outro lado em trazer-nos para lá. Que solução é que poderia ser proposta para também combater o lado reverso da moeda? É uma bela questão. A solução radical era dizer, acho que não existe na IP, quer dizer, a partir dos, não sei, 40 anos, ou o que é, já não pode ser dirigente ao nível local, acho que pode ser dirigente ao nível nacional, acho que é assim, não é? Uma coisa assim. Portanto, pode ser uma coisa tipo cota, não é? Tipo dizer, chega ali àquela idade, perdeu a validade. Essa é uma hipótese. Como há bocado estava a dizer, esta ideia da intergeracionalidade pode não ser a melhor opção. Às vezes pode resultar. Eu acho que a forma mais eficaz que eu encontro para esta coexistência é quando a gente consegue juntar pessoas no mesmo projeto. Pessoas de várias idades, viver experiências intensas. Uma das coisas que a gente fazia quando eu estava no meu agrupamento era, os dirigentes de vez em quando fechavam o agrupamento um fim de semana, não havia nada para ninguém, iam os dirigentes só fazer uma atividade juntos, iam descer um rio, iam fazer um raio, iam fazer não sei o quê. E aquela experiência de intensidade partilhada com outros dava-nos ali uma cola muito particular e um conhecimento muito particular uns dos outros, de várias idades. E, portanto, quando nós temos atividades que montamos um acampamento núcleo, um acampamento nacional, um acampamento não sei o quê, quando a gente constitui equipas, se nós formos capazes de dizer, não, esta equipa vai ter pessoas de várias origens, se calhar estamos a proporcionar essa tal experiência intensa que proporciona a ligação entre as pessoas. É a forma mais eficaz que por decreto, eu acho que fica sempre meio... E também se pode educar as pessoas, que é uma coisa que também é importante, não é? Que é as pessoas serem educadas para dizer, mas cuidado que as pessoas daquela geração reagem de maneira diferente. Eu, de vez em quando, nas formações que dou, mostro aquela coisa das várias gerações e as reações que cada uma das gerações tem a vários... Porque as gerações viveram momentos da história diferentes e, portanto, é normal que reajam de maneira diferente, que tenham prioridades diferentes e nós temos que entender que, se calhar, lá está, dos tipos da Noruega, eles estão mesmo assim, chegam àquela altura, agora vou de férias. Não, mas eu vou de férias, não quer saber. Estão a ver? Eu fico com os cabelos em pé, ou os outros ficam com os cabelos em pé, mas é assim. Portanto, a gente tem que dar uma maneira, entender porque é que os outros estão a funcionar de outra maneira. Educar as pessoas, demora mais tempo, não é? Mas também é eficaz, eventualmente. Por isso é que eu digo, se calhar o mais eficaz é esta coisa de tentar pôr as pessoas mais juntas umas das outras. E já agora deixa-me só dizer mais uma coisa, lembrei-me quando estavas a fazer a pergunta, que é quando nós queremos pessoas mais jovens em lugares de desfia. Convém não esquecer também, voltamos à mesma, que há aqui uma idade em que as pessoas mais novas também têm outras, desculpem a expressão, outras sarnas para se coçarem. Ou seja, quando estamos a falar a entrar na idade adulta, não é? Que acabou-se o curso, há um trabalho novo, ou há uma família nova, ou tem que viver não sei para onde e tal, há ali uma faixa de idade que a certa altura fica difícil uma pessoa comprometer-se. E como vocês sabem como é que é o compromisso nos escoteiros, não é? Aquilo é até a última gota de suor, não é?
E, portanto, a certa altura fica difícil. E, portanto, mais uma razão pela qual eu acho que isto tem que ser mesmo intergeracional, porque a certa altura digo assim, epá, eu não consigo dar isto tudo, mas está lá os outros que são um bocadinho mais maduros e assim, calma, já tenho aqui a minha vida estabilizada, já dou aqui uma ajuda e tal. E, portanto, isto para dizer que pensar que isto fica tudo entregue à malta mais nova, depois tem esta dificuldade, que a certa altura as pessoas não sabem para onde é que são de virar, com família, com trabalho, com isto, mais aquilo, com filhos que entretanto aparecem, pá, fica difícil, não é? E por isso é que alguns dirigentes jovens vão-se embora, às vezes um bocado por causa disso, e pá, já não dá, não consigo, não tenho disponibilidade, não tenho outras prioridades, e é normal, nenhum dirigente é dirigente para ser dirigente até à reforma, não é? Mas, olha, é juntar as pessoas, eu acho que é a maneira mais eficaz que eu conheço. Muito bem. Mais alguma pergunta? Aos chefes, também há chefes aqui. Sim, Hugo? Pode. Antes de mais nada, boa noite e obrigado pelo trabalho. Olha, queria só fazer umas questões sobre a tua opinião, pela experiência vivida aí na tua caminhada. Nós somos 70 mil, há pouco falaste e disseste bem, mas nós não conseguimos estampar a nossa imagem para o exterior para sermos mais. Na tua opinião, o que é que está a faltar? Tens tempo? O que é que está a faltar? Não, nós de facto não somos muito bons a vendermos neste sentido, a mostrar o que é que fazemos. Não comunicamos muito bem, ponto número 1. Lá está, não comunicamos uma linguagem que seja atrativa, que as pessoas digam, epá, este tipo é um movimento de juventude fixe. E, portanto, em termos de comunicação, através dos meios mais, não é formais, mas os meios mais normais, não somos muito bons. E às vezes não é só somos muito bons, o mundo também dá atenção a outras coisas. Eu durante um tempo fui vereador lá na Câmara de Figueira e eu chateava-me sempre com os jornalistas porque nós fazíamos umas intervenções, até de qualidade e proposta e tal, e aquilo nunca saía na imprensa. O que é que ele dizia? O que é que ele saía na imprensa? Era sempre aquele escândalo, e o gajo disse não sei o quê e tal. Eu um dia disse lá, mas porquê é que você... senhor, desculpe lá, pá, mas sabe que isto, a gente tem que dar notícia do homem que mordeu o cão, não é do cão que mordeu o homem, não é? Pronto, e a essa altura a gente vive aqui numa cultura em que a gente dá atenção ao escândalo, ao coisa, ao que ele disse e tal. E portanto, virem os tipos dizer, nós fazemos umas coisas muito boas e formamos pessoas e as pessoas são felizes, ainda por cima porque o nosso resultado é uma cena de médio a longo prazo, não é? E portanto, às vezes chama-se essa dificuldade de fazer passar a mensagem. Portanto, desses meios temos essa dificuldade. Onde eu acho que nós somos melhores, acho eu que ainda é a nossa grande atração, é no contacto dos miúdos uns com os outros e dos jovens uns com os outros. Porque se isto de facto for muito bom, se os nossos agrupamentos funcionarem bem, se forem bons, aquilo eu acho que é um bocado contagioso, não é? Porque os colegas na escola e tal viram, este tipo hoje foi acampar e vem aqui todo contente e vem com um rasgão nas calças porque caiu não sei de onde e tal, e foi divertido e caiu à água. Este tipo de coisas de alguma maneira atrai, e portanto eu acho que aquilo que nós somos capazes, através dos nossos jovens, de passar, é se calhar o mais eficaz. O que quer dizer que nós temos que fazer escotismo mesmo como deve ser. Não pode ser um escotismo de, agora venham cá todas as semanas, sentados aqui, numa aula. Isso é fatal para os escoteiros. Até porque, como eu costumo dizer, se eu perguntar aqui aos escoteiros ou aos ex-escoteiros uma memória que tenham da sua vida, não há de ser certeza uma reunião que tiveram na sede. Não é? A memória que tiveram deve ter sido um sítio que apanharam chuva e perderam-se e queimaram arroz e aquelas cenas, não é? E isso é que é o que vale. E portanto, enquanto nós conseguirmos cultivar essas experiências, essas coisas que ficam, essas oportunidades de aprendizagem, estamos bem, porque isso depois vai passando. Agora, é verdade que nós teríamos que ter uma imagem um bocadinho melhor. Eu acho que
gosto de dizer que eu acho que a nível daquilo que são as nossas comunidades locais, eu acho que as pessoas gostam de nós, da nossa junta de freguesia, a nossa paróquia, tal, aquilo que nos conhece, o que é que nós fazemos, eu acho que gostam de nós. Ao nível nacional, é que nós acho que não damos uma imagem muito boa. Estou aqui a pensar se é dizer ou não. Eu não sei se nós temos uma imagem externa que se adequa àquilo que são os jovens de hoje em dia, não é? Que seja atrativo para os jovens de hoje em dia. Eu não vou entrar em detalhes, mas pronto. E portanto, a certa altura, os jovens vão dizer: pá, mas porquê é que eu hei de ir para um movimento que é muito disciplinado e muito organizado e muito não sei o quê e tal, e cheio de coisas e de uniformes e tal, pronto, já disse. Não é? Pá, isto de alguma maneira pode ser contra a natura para alguns dos jovens e, portanto, quando nós conseguirmos, se calhar, sermos um bocadinho... Pá, isto é a minha convicção pessoal já há muito tempo e não tenho... Eu acho que nós temos que nos adaptar aos dias de hoje e a imagem que nós passamos, nós fazemos coisas mesmo muito boas, muitas vezes não contamos as histórias, mas depois e como não contamos bem as histórias, o que as pessoas veem é isto, é o que nós fazemos na rua, não é? Ou passamos na rua. Ou que, se nós passarmos a vida, por exemplo, a vender autocolantes, não é? Agora já não se vende, mas quando era miúdo, vamos vender autocolantes nos semáforos e o que é, escoteiros, é uma camada de pedinhos que andam aqui, pronto. Portanto, estão a ver, enquanto a gente não cuidar destas coisas, que não contribui muito para a nossa visibilidade externa, pá, fica difícil. Portanto, eu acho que não há só um fator, há um conjunto de coisas que nós podíamos modernizar-nos e mostrar aquilo que somos e dizer que somos um movimento jovem e de gente fixe, não somos uns santinhos, não somos coisas diferentes, as pessoas acham que é isso, não é? Curiosamente a AEP fez agora há muito pouco tempo um estudo de percepção, eu não conheço os resultados, mas fui entrevistado. Mas fizeram exatamente com essa preocupação que eu acho muito saudável, as coisas, como é que as pessoas nos veem, não é? E depois, para depois perceber o que é que se calhar nós temos que ajustar para ver se está muito longe daquilo que nós somos ou se, pelo contrário, não, por exemplo. Portanto, se calhar podíamos pensar numa coisa parecida, ou pedir ao AEP o estudo emprestado, porque não deve ser muito diferente. Muito bem. E agora... é outra, muito bem. Então, se tiveres mais, diz tudo. Não, é certo. Está bem. João, olha, uma pergunta muito rápida, como padrinho do Senac. Como padrinho do Senac, como trouxeste, a minha ideia... Avô do Senac. Não. Mais de 20 anos, passaram. Na tua opinião, sentes que o Senac ainda está no caminho certo ou precisa aí de algo? Ao bocado disse, sim, se tu me perguntares, era este o cenáculo que... Eu de vez em quando sou convidado para ir aos cenáculos, falar e tal, dizer umas coisas. Se me perguntares se era aquilo que eu sonhava que o cenáculo fosse, se calhar não. Mas também devo dizer, se eu estivesse a dizer isto, ou se eu fizesse alguma coisa contra isto, estava a ser incoerente. Porque desde o início, eu disse há bocado, que eu disse que o cenáculo era um projeto dos caminheiros e eles faziam o que quisessem. Ora, se eles quiseram trazer o cenáculo até aqui, tal como é, e se sentem confortáveis, está bom. Para eles. Não é? Agora, eu acho que depois de 20 anos, eu acho que eles estão a fazer uma revisão, uma reflexão sobre o que é que queriam ser, não é? E acho bem, acho que era bom fazer essa revisão, e não ter medo de fazer coisas diferentes e fora do normal, porque aquilo, o meu receio, não sei se há aqui alguém do Senac, mas o meu receio é que as coisas estejam a ficar demasiado formais e que estejamos em vez de, eu sempre sonhei que o Senac podia ser inspirador para o resto do CNE e que os conselhos e que não sei o quê fossem beber à liberdade e à criatividade e à paixão que eu via no Senac. E eu tenho algum receio que seja ao contrário, ou seja, que o Senac se tenha começado a inspirar nas regras, nos regulamentos, no não sei o quê,
agora é o forno, tens que vestir o pullover. Já assistia a discussões perfeitamente extraordinárias num cenáculo, dizer, não, isto agora é a altura do forno, toda a gente tem que estar de pullover. E depois o tipo a dizer, não, mas está um frio dos diabos, dão mais valor à camisola do que à minha saúde e tal. Epá, são discussões laterais que não interessam nem ao menino Jesus, né? Porque, estão a ver? Portanto, eu tenho algum receio que a certa altura, ao quererem uniformizar tantas coisas, etc. Eu posso estar a ser injusto porque o meu olhar é muito de fora, não é? Que se perca essa espontaneidade, essa novidade, ser esse farol de criatividade que na altura a gente gostava que fosse, não é? E acho que há alguma coisa que nós, mas isso não acho que seja culpa só do SNAC, ou não é de culpa do SNAC se calhar, que eu acho que nós nunca, mas isso é desde o início, desde o meu tempo, nunca conseguimos aproveitar o sumo todo do SNAC em benefício do CNE, ou seja, as pessoas reúnem-se, falam umas com as outras, desse ponto de vista é importante, é educativo, as pessoas que organizam, sobretudo, desenvolvem ali um conjunto de competências organizativas brutais. Já vi muitas atividades organizadas por adultos, mesmo lá no Instituto, comparados com o SNAC, era 10-0. Portanto, há ali uma série de coisas, que as coisas são bem organizadas, mas depois a certa altura, não sei se não estamos a exagerar, se não estamos a cair num outro, mas lá está, os caminheiros foi isto que decidiram até agora, o caminho foi este, estão confortáveis, seria super incoerente da minha parte dizer que não, agora façam ao contrário. Quem está lá tem que decidir. E se decidir um dia destes fechar a porta e entregar a chave, é deles. Porque a gente também não se pode esquecer disso, não é? Há projetos que têm princípio, meio e fim, quer dizer, não estou a dizer que é o que eu defendo, mas há projetos que fazem sentido 3 anos, 5, 10, 20, e depois fecham, e está bom, não é preciso as coisas viverem ad eterno e ficar. É melhor quando alguns projetos dizem assim, o projeto terminou, é isto, e ficamos todos com as boas memórias e com as aprendizagens que nós tivemos, e agora vamos fazer uma outra coisa diferente. Não estou a dizer que é isso, não sei porque não assisti à discussão, não tenho ideia. Mas acho que é uma hipótese que não se deve descartar só porque foi muito importante para muitas pessoas ao longo de mais de 20 anos, como dizes. Portanto, acho que devemos ser bastante tranquilos com essa coisa. Dizer, se calhar vamos fazer outra coisa qualquer, vamos chamar viagem à Lua, não sei. Mas sim, aquilo é dos caminheiros. Pronto, os caminheiros estão bem assim, está bom. Se eu não gostar do que vejo, não aceito os convites quando me convidam, pronto. E me escuso estar a tomar compensão. Muito bem. Temos mais alguma pergunta para acabar? Ou estão contentes? Diz. Agora de uma exploradora. Força. Eu queria saber mais sobre o seu ponto de partida, o que é que o motivou a aderir ao movimento escotista? Bela pergunta. Olha, lá está, foi um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, do que é que eu via os escoteiros fazer. Foi mais ou menos por acaso, como já perceberam, a minha vida escotista é tudo quase por acaso. Não, mas quando eu tinha pai 13 anos, nunca fui lobito, mas quando tinha, portanto, lá está, vim da África e tal, e quando tinha pai 12, 13 anos, eu ia de minha casa para a escola, para o ciclo, a pé. Que é uma coisa que hoje em dia já não se faz assim tanto, pelo menos lá onde eu vivo, em Coimbra, é o descalabro total, à hora da entrada e da saída da malta da escola. Enfim, outras reflexões. Mas ia a pé com amigos, com colegas e tal. E então, quando passava, no caminho, demorava mais 20, 25 minutos, um dos sítios para onde passava era perto da igreja e estava lá 7 escoteiros. E às vezes a sede escoteira estava aberta. Eu via uma grande algazarra lá dentro, martelos e gritos e coisas, e canções e tal e coisa. Eu achava aquilo fascinante. Não o espreitava lá para dentro, não é? Mas achava aquilo, pronto. Então passava lá várias vezes, até que houve uma altura com colegas meus da turma, podíamos ir este sábado ver lá o que é aquela coisa dos escoteiros e tal, que é ali por baixo do adro da igreja. A sede dos escoteiros da Figueira na altura era assim, ainda é, assim debaixo do adro da igreja. E
E pronto, e foi basicamente ir lá um sábado, ver o que era, pronto, mostraram e fizemos uns jogos na primeira vez, já não me lembro o que é que fizemos exatamente. E pronto, venham para a semana e tal. E pronto, depois começámos a ir, entregados em patrulhas e não sei o quê, e pronto. E portanto, o entrar foi um bocadinho assim, por acaso. O que é que me fez ficar? Às vezes a gente, o entrar, o atrair jovens para os escoteiros, às vezes não é muito difícil. O mais difícil é a gente conservá-los, não é? E a mim o que me fez ficar foi exatamente aquela sensação de ter um espaço para mim, um espaço só meu, um espaço onde eu pregava pregos na parede, onde eu pintava porque me apetecia, mesmo que aquilo ficasse tudo borrado, não queria saber, não é? Aquela coisa de ter um espaço que não podia fazer aquilo em casa, não andava a pregar paredes lá no apartamento dos meus pais, parecia mal. Aquela coisa de construir o canto de patrulha, aquela cena, não é? Já para não falar daquele cheiro a umidade que toda a gente conhece, não é? Eu falo sempre nesse cheiro a umidade, cheiro a bolor, das tendas e tal. Faz parte do nosso ecossistema. Mas eu acho que o que me motivou a ficar foi muito essa sensação de liberdade, de estar num sítio onde eu podia fazer coisas que eu escolhia e sobretudo, e depois de fazer amigos. Eu digo sempre que há duas coisas muito importantes para as pessoas se manterem nos escoteiros. Uma é ter atividades boas, de jeito, as tais experiências inesquecíveis que ficam para a vida inteira e que me fazem lá ir no fim de semana a seguir e tal. E a outra é os amigos que eu faço. Como podem imaginar, é até hoje. 40 anos depois, 50 anos depois, já estou a dizer a minha idade, não. São aquelas pessoas que eu encontro na rua, que já não são escoteiras e que é como se fossem os meus lobitos, os meus... Isso é extraordinário. Portanto, os amigos que fazemos naquela altura, na adolescência está tudo muito intenso, não é? Quando a gente está na fase da adolescência, as coisas são vividas todas muito em carne viva e, portanto, os amigos que a gente faz naquela altura, aquilo é mesmo para ficar. E, portanto, amigos e atividades. E, portanto, amigos, atividades e essa sensação de liberdade, de poder ser dono do meu destino, daquele pequenino destino, não é? Do que é que eu posso construir e tal, foi certeza aquilo que me fizeram ficar. Já agora, partilhar convosco uma história, quando era presidente do Comitê Mundial, quando viajava por aí e encontrava escoteiros jovens de outros países, perguntava-se sempre porque é que eles eram escoteiros, porque é que eles gostavam de ser escoteiros e tal. E montes de vezes, eu diria 75%, 80% das vezes, a resposta, estamos a falar de jovens, de pioneiros, de exploradores, a resposta era porque eu aqui posso ser aquilo que eu quero, sem estar sujeito a julgamento. Isto é uma cena absolutamente brutal, não é? Quando nós somos capazes de oferecer um ambiente em que as pessoas, os jovens, se sentem confortáveis para fazer aquilo que lhes apetece, sem estarem os outros a julgar, fizeste mal, fizeste bem, não sei quem eu acho que é um tesouro brutal. E, portanto, eu acho que nós no escotismo conseguimos proporcionar isto, que é um bocadinho essa coisa da liberdade, a poder ser aquilo que eu quero, sem alguém me estar a chatear a cabeça, desculpem, ou sem estar a sentir que estou a ser julgado ou que estou a ser não sei o quê. E, portanto, o entrar foi um bocadinho assim e foi num grupo, não foi sozinho, foi assim mais ou menos por acaso, e pronto, depois fui ficando, e depois pioneiro e caminheiro, depois as experiências foram-se acumulando, não é? Fora da Figueira, em acampamentos nacionais e etc. E pronto, depois aquilo vai acumulando e depois a animar outros mais novos, que nessa altura é uma coisa muito importante para nós também, quando nós nos sentimos úteis a ajudar outros mais novos a crescer, e ficamos todos orgulhosos, como é evidente, não é? Às vezes nem sempre fazemos as coisas que devíamos, por mero desconhecimento, eu digo isto muitas vezes, não é? Eu lembro-me de ser jovem dirigente e fazer raids com miúdos que se fosse hoje em dia, Deus me livre. Metia os miúdos por umas serras, por uns temporais, tenho experiência, mas não era por mal. Eu tenho alguns amigos, lá está, os tais amigos que fiz desde o escoteiro, que ainda hoje são nossos amigos e viajamos juntos, etc. E que às vezes ele diz, mas como é que os nossos pais
nos punham nas vossas mãos, pá, como é que era possível? Era tudo, pá, eles tinham 16 e nós tínhamos 20 ou 22, não é? Como é que era possível? E pronto, e a gente ia para ali, eram outros tempos também, obviamente, não é? Mas pronto, mas era assim, era divertido. Muito bem, acho que estamos bem de perguntas do público. Já foi muito bom, muito obrigada por todos que perguntaram. E agora vamos chegar ao fim. Ao fim. Não há mais surpresa. Quer dizer, mais ou menos, não é? Esta última parte é bastante interessante. São perguntas na mesma. É rápido. Muito rápidas. Muito rápidas. Isto é quase uma alta pressão meio escotista, ok? E portanto, suas perguntas. Mas muito fácil. Mas Muito fácil. pouca pressão. Não há pressão aqui. Portanto, quem viu os nossos episódios já sabe quais são as perguntas, porque fazemos sempre as mesmas. E portanto, vamos começar. Exato. Não, porque isto é muito rápido. Mas portanto, a primeira pergunta é: comida escotista favorita? Arroz de atum. Clássico, sim. Clássico, sim. Diz a próxima, queres ver? Queres dizer a próxima? Sem ser o Roverway, a atividade escotista que mais o marcou? Pode ser internacional na mesma, não? À vontade, claro. Sim, o Jamboree do Japão, quando eu era presidente, que tive de discursar perante 45 mil pessoas. Eu sei que está como dirigente, mas eu fui escuteiro já há tanto tempo, que há coisas que já não me lembro. E é difícil escolher uma. E é difícil escolher uma idade. É mais difícil. ODS favorito? 11. Cidades e comunidades sustentáveis. E é o favorito porque é aquilo que eu ensino e, portanto, tenho mesmo uma grande... Acho que é... Porquê? Porque eu acho que o futuro é das cidades, passa pelas cidades. E, portanto, se nós arranjarmos as cidades, o resto, depois, também é isso que eu acredito. Pronto. Portanto, o 11, sim. Mas logo a seguir, o 4, da educação. Ok. E por último? Escotismo, numa palavra. Chefe João, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por esta conversa maravilhosa, por ter interagido tão bem com a nossa audiência. Esta foi a nossa estrutura para este episódio, espero que tenham gostado. E antes de acabarmos, não é? Temos aqui uma lista, prometo que é pequena, de agradecimentos, mas se calhar vamos começar com o especial. Não sei se repararam, mas nós temos aqui um cenário todo espetacular, não é? E tem aqui um detalhe muito específico. Alguém reparou? Só por curiosidade? Que não é tão escotista, vá, digamos assim. A moldura. Muito bem. Então eu gostaria de chamar a família Andrade, que para quem não sabe, é a família da Joana, que faz parte do nosso departamento. Deram-nos a casa deles várias vezes desde setembro. Foi lá que gravámos todos os episódios na garagem deles. Deram-nos jantar, aturaram os nossos problemas, os nossos convidados também, muitas vezes, e sempre de sorriso na cara e sempre com um sim. E, portanto, nós queríamos dar um miminho de agradecimento por tudo o que deram por este podcast, pelo departamento e por nós também. Podem subir à vontade, à vontade. Falta o Diogo e a Joaninha também. E o cão. E o cão. E o Patolas, é verdade. Então aqui está, somos nós. Portanto, a nossa família sempre esteve aqui connosco, não é? Este é o porquê daquela fotografia. Está aqui, é verdade. É esta foto. O Patolas está cá. A Joana também, que faz parte. A nossa casa está aberta. E está aqui convosco com dedicatória. Fantástico. Está bem? Muito obrigado. Obrigada, eu. Está bem? Continuo esta dinâmica, são 5 estrelas. Obrigado. Cuidado com as escadas. Sim. Isto é o início, Então, muito rapidamente, agradecer à região por ter estado aqui presente. Obrigado. E agora, no início deste mandato, já está a ver que aqui a coisa é bem dinâmica, no Moinhos de Vento. Depois, naturalmente, ao Hugo e à Marta, por todo o apoio, e à Marta com todo o carinho, porque, por duas palavras específicas, quando a gente iniciou esta coisa, que era o podcast, uma ideia assim mirabolante, que só tinha um episódio piloto pensado, e que a chefe Marta virou-se para mim ao telefone e disse: pensem alto, não foi?
E a gente pensou alto e estamos aqui 10 meses depois, ao vivo, com 10 episódios, uma estrutura maravilhosa, quase não é milionária, não. Para o ano. Portanto, muito obrigado por isso e pela oportunidade. Depois, à Junta Central, eles não puderam estar hoje aqui presentes, portanto, ao chefe Ivo, que teve um contratempo familiar, e ao chefe José Rodrigues, que também era para cá estar hoje, foi o nosso também primeiro convidado, mas teve o carro empenado, portanto, está a tratar com a mulher do carro, portanto, pode tirar da estrada. E depois, a todos vocês, está bem, muito obrigado. É muito difícil, sei, competir com o Nós Alive, competir com o Arraial do Ixé que está lá em cima. Com as festas de Lourdes. Já lá vamos, espera aí. Portanto, agradecer-vos a todos por terem tirado um bocadinho do vosso serão, de uma sexta à noite, para poderem ter um evento absolutamente cultural, único no escotismo. Depois, apesar de não ter sido a nossa casa, aos bombeiros de Sacavém, também fica aqui o nosso agradecimento, era para ter lá sido, mas, efetivamente, soubemos uma semana antes, portanto, faz hoje uma semana, que a Marisa Liz ia atuar à porta onde nós íamos fazer o podcast. E como ela diz, a máquina para ela para nós não. Portanto, a máquina teve que continuar a trabalhar e aqui estamos nós na Ramada. Depois agradecer ao Padre Nuno, já saiu, mas ao Padre Nuno que também aqui teve, ao Padre Rui naturalmente por ter cedido o local e ao agrupamento também da Ramada. Estou aqui em casa, olha, era para ter sido na tua. Pronto, a gente trocou. No final. Foi na minha, pronto. Depois, a quem tratou de toda esta logística de som, de iluminação, está bom ou não está? Isto é outro nível, não é? E agora como é que a gente trata disto? Marta, a gente está lixado agora, não é? Portanto, dia de núcleo, isto, agora com fogo de artifício, não é? Senão, temos que manter a fasquia. Portanto, obrigado aqui à chefe Mafalda, ao marido João, por ter tratado aqui dos sons, dos cabos, ter desenrascado isto tudo ontem, ao chefe Jorge também, ao Jorge Santos e à empresa que cedeu aqui a iluminação, portanto está absolutamente espetacular e digno de nota, não é? E depois, indo aqui às nossas cábulas, já não está aqui nada, mas há um agradecimento também especial à equipa do departamento, que trabalhou imenso, à Inês, que aceitou este convite para vir para aqui especificamente, é verdade, e hoje está com 2 hérnias aqui sentada, é verdade. Ela não se podia rir, não te rias, não é? Que ela não se pode rir. Vai ser operada terça-feira, estão a ver? E está aqui rija como cal para efetivamente fazer este trabalho. Agradecer-vos a todos, sei que foi meses muito complicados, e que demos aqui tudo para o melhor servir o núcleo. Depois, não esquecendo também quem ajudou a editar, a Marta também, portanto, obrigado pelas edições, por nos teres aturado e por ter juntado esta equipa também connosco. Eu creio que não me estou a esquecer de mais ninguém, por isso aqui dos agradecimentos já sabem. Se me estou a esquecer, muito obrigado, está bem? Muito obrigado. E ao João, o João está ali. Olá, João. Obrigado. Eu pensava que estava a falar para a câmara e que tu ias ver depois. Mas obrigado, está bem? Portanto, agora sim, agradecer mais uma vez, está bem? Foi uma honra. Isto foi pensado assim, eu lembrei-me assim, e que tal a gente fazer isto ao vivo com o chefe João, que seria maravilhoso. Porque, efetivamente, pessoalmente é uma referência e creio que para muitos dos que aqui estão também é uma referência. Para nós, ter estado aqui foi a cereja no topo do bolo. Nós conversámos com muita gente, mas fazer ao vivo consigo foi especial. Obrigado por isso. E um momento difícil, não é? Isto agora vai fechar. O Diogo estava aqui a empatar, a agradecer mais para pessoas, continuar aqui, para continuar. Já não há mais lenha para mas chegamos aqui, ela já está, ainda não está nada a falecer, ainda podemos dourar a pílula, não temos. Mas está, como se diz na gíria escotista, a descer a chama. Não vamos para a parte séria, nem vamos fazer orações, mas o facto é que está na altura de fechar esta primeira temporada. Pode haver mais, vamos a ver se há orçamento depois disto, devemos ter estourado tudo, mas foi um gosto também para quem está aí em casa, não sabem o que é que perderam aqui ao vivo, mas com certeza que se estão a divertir e a rir também em casa, e vamos nos vendo aqui à volta da fogueira. Obrigado a todos.